Pronto. Estamos agora com a aula gravada e eu vou compartilhar o slide com vocês. E eu gostaria de chamar uma voluntária para falar um pouquinho sobre essa primeira frase que eu compartilhei com vocês ali, né? O nosso tema hoje, influência é potência, da nossa Masterclass. E eu gostaria de chamar uma voluntária para falar sobre esse pequeno texto, né? Trecho que eu tirei do livro, que é um trecho que a Trina, ela escreveu, tá? Eu vou pegar uma pessoa conhecida aqui para compartilhar com vocês. Alguém que eu já sei que já faz mentoria também há um bom tempo e que pode compartilhar, tá? Ali a gente tem as meninas, a Camila. Eu vou pedir para a Dai, dessa vez, falar um pouquinho. A Daiana Medanha, na verdade. A Daiana está ali, né? Então, você concorda, Dai, com essa frase? Oi, meninas, boa tarde. Concordo sim, Fabi. Porque a gente vê tantas vezes, né, que é aquela questão que você fala muito sobre a diferença, né? Não é sobre nós sermos uma professora, mas sermos uma mentora. E isso faz toda a diferença sobre a questão de receber para ensinar a partir da nossa vida. Eu preciso vivenciar, né? Se é uma experiência, a experiência não só experimentar, mas ter uma vivência, né? Então, acho que faz toda a diferença quando a gente entende que os aconselhamentos, eu entendo que a partir do momento que nós temos uma vida de experiências, nós podemos e adquirimos uma autoridade também no mundo espiritual. Quando nós passamos por experiências, então, eu não vou falar da vida do outro, nem citar o outro como exemplo, mas então eu vou basear nas minhas experiências, na minha vivência. Uau! E isso, eu escuto muito das meninas, né? Elas falam assim: nossa, Daiana, às vezes a gente olha para você, mas não imagina que você já passou por isso. Eu acho que a maioria de nós, né, já passamos por coisas que às vezes as meninas olham e não imaginam por coisas do que aquilo que nós já passamos. Então, todas as vezes que eu compartilho algo que eu vivi, o impacto, tem gente que não está conseguindo ouvir, para mim tá normal, tá? Tá normal, Fabi? Normal para mim. Então, aí o que que acontece? Muitas das vezes, quando eu compartilho uma vivência minha, as meninas falam muito sobre isso, sabe? Elas falam: nossa, a gente olha para você, Daiana, e muitas das vezes a gente não imagina que você já passou por isso. E eu Isso. entendo que isso nos dá autoridade e legitimidade naquilo que nós estamos falando. Porque uma coisa é você ouvir o testemunho, por exemplo, de alguém, e outra coisa é você ser o próprio testemunho. Uau! Perfeito. Então, quando a gente compartilha e fala de experiência, eu falo que não é só uma experiência, exatamente é uma vivência. A experiência ela vai além do só viver, mas do experimentar, do aplicar, do praticar, né? Para que elas, literalmente, chamar elas para dentro da sua vida, porque vai ter dias que você também vai se abrir de alguma dor que você está vivendo. Então, eu acho que isso tudo, acho não, eu tenho certeza, eu falo que, né, com Deus é sim, sim, não, não. Então, nós temos que ter certeza de tudo aquilo que nós passamos, existe sim a permissão do Senhor, e existe também as consequências de uma colheita onde nós semeamos de uma forma inadequada. Uau! Então, quando fala sobre isso, e quando fala também da mentorada, que ela entra numa área de intimidade, é exatamente isso. A minha área, às vezes, vai ser, eu falo que nós não temos defeitos. Eu uso a palavra fraquezas. O Senhor me ensinou isso, sabe? Quando a gente diz sobre virtudes e sobre fraquezas, no livro ela fala até na parte dos temperamentos, né? E um dia o Senhor ministrou ao meu coração e diga: não fale que você tem defeitos. Ensine elas que não é sobre ter defeitos. Nós temos fraquezas que podem ser melhoradas. E às vezes, através de uma fraqueza, ela pode também se tornar uma virtude. Então, quando fala de entrar numa área de intimidade, não basta eu dizer que eu sou uma mentora se eu não permito elas entrarem na minha vida e ter uma intimidade, porque senão eu continuo sendo uma professora. Uau! Era Dizendo ser uma exatamente mentora, isso. eu sou uma professora. Eu digo ser, mas eu não vivo como uma mentora.
Porque dizer é diferente de viver. Aproveitar, Dai, e já entrar nisso com as meninas. Lembrar, gente, que o nome do nosso... Obrigada, tá, meu bem? Lembrar que Um o beijo. nome do nosso livro é Experiência do Lar. Então, as pessoas me perguntam, Fábio, eu posso fazer numa cafeteria? Eu posso fazer a experiência do lar na igreja? Eu posso fazer a experiência do lar num salão de festas? A minha visão, isso é errado. Você pode fazer um intensivo da experiência do lar num local assim, um intensivo, alguma coisa, mas, gente, o nome do livro é Experiência do Lar. Não é experiência da igreja, não é experiência do salão, não é experiência da cafeteria, é experiência do lar. E é na sua casa que você vai ensinar a partir das suas experiências e aconselhamentos que você pratica com a sua família. A mentorada, ela precisa ver como você cumprimenta o seu marido quando ele chega. Como você trata os seus filhos quando eles estão ali bagunçando? É uma área de intimidade. A Dev, né, quando eu estive lá na casa dela em 2017, a Dev já era a mentora conhecida no mundo através desse livro. E ela não deixava de receber na casa dela. Ano que vem, Deus falou muito claro comigo que o ano que vem era para eu abrir a minha casa no modelo que a Dev fazia, né? Recebendo mulheres para se hospedar na minha casa durante um tempo, que eu estou orando, se vai ser 2, 3 ou 4 dias, mas para elas entenderem melhor, na prática, como que é a experiência do lar vivida. A mentora, ela precisa se tornar a mensagem que ela prega. Nós estamos falando de lar, nós estamos falando de família, não estamos falando de um curso, nós não estamos falando de números. Parem com essa história de, ai, porque eu fiquei. Gente, a mentora, ela tem qualidade, ela é eficaz, ela tem um propósito naquilo que ela está fazendo. Então, não há nada de errado em você fazer um chá, em você, né, usar um espaço para você mentorear, mas tente o máximo possível trazer essas mulheres para a sua área de intimidade, na sua casa, né, para elas verem ali como você trabalha, como você, sabe, guarda os teus utensílios, como é que ela organiza. A Dev mostrava tudo isso. A Dev abria as gavetas dela, para ver como ela organizava os temperos, as roupas, os produtos de limpeza. Ela cozinhava com a gente, ela colocava a gente para dormir, para acordar. Ela abria a vida dela de uma forma assim muito pura, muito honesta. Então, isso fazia com que a gente ocupasse não só um espaço na casa, mas no coração. E nós precisamos voltar à essência, mulheres. Eu acho que é por isso que Deus, né, falou comigo de abrir essas lives, tá? Lá dentro do meu curso, vocês vão ter muitas aulas, assim, sensacionais sobre liderança. Mas eu também preciso, eu tenho uma responsabilidade com esse material. E nós temos visto muitas mentoras perdendo o Já propósito. tá saindo aí já o bolo da vovó? Não podemos deixar isso acontecer. Não, para mim, por favor. E alguém com o microfone aberto, gente. Preciso que... O bolo da vovó. Já. Só falta passar no caixa, né? Não estava passando. Que atrapalha aqui. Tá. Por gentileza, quem está com o microfone aberto, fechar o microfone. Eu acho que agora foi. Ok. Meninas, então, nós temos que seguir o livro. Está tudo aqui neste material. Então, nós não precisamos ficar inventando, né? Inventando nada. Está aqui. Então, como é que a gente vai trabalhar as lições? Minhas alunas estão lá no curso. Como que eu faço, né? Quais os capítulos eu abordo. Então, vocês podem depois ver com calma lá.
Mas lembre-se sempre disso. Não importa em que nível você já está no ministério ou dentro do seu ministério. O que tem maior resultado, o que você vai ter maior resultado na experiência do lar é quando você leva as mentoras para dentro da sua casa, tá? Tá aqui a Andréia e a Camila, que são mentoras que eu conheço lá de Londrina, que elas fazem também um trabalho lindo ali com as mulheres e tem muita eficácia dentro do que elas fazem, porque eu sinto isso, eu sinto que elas realmente levam essas mulheres para a vida delas. Então, isso faz muita diferença. Por que é que hoje, gente, se eu abrir, eu não vou poder divulgar que eu vou receber mulheres na minha casa? Porque sem divulgar, só de comentar, eu imagino que algumas de vocês já se interessaram em passar uns dias ali comigo. E quando eu comentei isso com as minhas amigas, minhas líderes, elas já falaram, eu vou ser a primeira a me inscrever. Hoje, se eu falo que vou fazer um evento aqui na minha cidade, um intensivo da experiência do lar, só com um grupo de relacionamentos que eu tenho, eu fecho 50 pessoas em 3, 4 dias para um evento assim. Mas eu vou falar para vocês, na minha casa, na minha mesa, é o que cabe lá. Vocês entendem? Então, assim, nesse período eu estou fazendo uma mudança. E eu tenho minhas mentoradas lindas e maravilhosas que estão comigo, e a gente não está conseguindo fazer na minha casa, mas nós fazemos na casa delas, nós estamos revezando. Sabe quantas mulheres eu estou mentoreando nesse momento? 3. Apenas 3 mulheres. A Zilda é uma que está aqui. São, na verdade, líderes. Então, eu já estou com esse treinamento com elas, que nós vamos fechar. E aí eu me pergunto, como que tantas pessoas sabem ao meu respeito, sabem a respeito da mentoria, querem participar, querem estar, se eu tenho, esse ano, apenas 3 mulheres? É porque Deus deu o quê? Influência para mim, através da potência que é esse material. Então, você vai chegar primeiro. A verdade, a tua mensagem... E acaba fazendo com que você se torne, né, conhecida. Porque o Espírito Santo é que faz isso. É ele que dá o crescimento. Eu não controlo o que as pessoas pensam sobre mim. Eu não controlo o que as pessoas dizem sobre mim. Mas o Espírito Santo, ele é capaz de levar essa mensagem além. Então, nas minhas mesas, eu já tive mentorias com 13, com 14 pessoas, que é o que cabia na mesa, mentorias com 6, com 3, com 4. Não importa a quantidade, nós precisamos ser eficazes no ministério. E aí, gente, vem uma frase que está no livro Mentora Eu também, sensacional, da Trina. Se talvez você não tenha exemplos em sua vida, mas alguém precisa ser a primeira geração. Gente, vamos parar com desculpas. Ah, mas a minha mãe não fazia, minha mãe não me ensinou, não sei o quê. Gente, não tem uma tia, uma amiga. Hoje nós temos ali a internet à disposição, mas se você olhar lá para o seu passado, teve alguém, uma professora, alguém que você olhou e falou assim, eu gostaria, a mãe de uma amiga, alguém que você olhou e falou, eu gostaria de ser como essa mulher. Só que agora as pessoas estão olhando para você e para mim. E será que ao olhar para a nossa vida, elas também tenham o desejo de ser como nós somos? É preciso parar com desculpas. Saia do vitimismo. Se você é a primeira geração, amém. Glória a Deus pela sua vida. Você se levantou para fazer a diferença. E aí o Larry diz assim: um bom mentor espera ansiosamente pelo momento em que os seus discípulos tenham mais sucesso do que ele. Gente, quem conheceu o pastor Larry Titus na conferência esse ano
pôde ver a doçura que esse homem é, a simplicidade que ele é e quão inteligente ele é. E realmente, quando eu estava na casa da Dev, eu pude ver, o tempo todo tinha uma sala, uma biblioteca muito linda, um escritório muito lindo, e todos os dias que eu estava lá, o pastor Larry estava discipulando alguém. Um grupo de jovens, homens, uma pessoa, sempre tinha alguém ali para ele atender. E eu ficava de longe olhando e pensava, meu Deus, que coisa linda. Levei livro, né, para ele assinar para o meu esposo. Ele assinou, fez perguntas. Esse ano, né, tivemos a grande oportunidade. Eu tive esse sonho realizado do meu esposo estar com um mentor desse calibre, desse nível. E eu posso dizer que ele é essa pessoa, ele é esse homem que quer que os seus mentorados tenham mais sucesso do que ele. Será que eu e você somos esse tipo de mentora? Será que nós estamos aplaudindo e desejando que as nossas mentoradas cresçam e também sejam pessoas de influência e potência? E a Dev também diz o seguinte, que eu achei sensacional. O que faz você pensar que, se não consegue manter o seu dormitório limpo, sua cama arrumada e o lixo recolhido, Deus lhe confiará um ministério? Gente, fidelidade no pouco. Foi uma mentora que o Senhor te entregou para esse momento, você vai dar o seu melhor. Foram 2, foram 3, não sei. Mas o importante, gente, é olharmos para a nossa vida. Antes de querer mentorear os outros, a gente tem que mentorear nós mesmas. Antes de querer levar essa mensagem para alguém, eu fiz uma revolução na minha casa. Eu nem queria ser mentora, nem não queria, assim, nunca me passou isso pela cabeça. Mas quando eu sempre digo, quando eu retornei da casa da Dev, já tinha um grupo de mulheres me esperando. Elas que formaram a turma e elas falaram para mim, agora você vai ensinar os princípios. Mas eu nem sei fazer isso, eu não estou entendendo. Então, foi assim a minha primeira turma. Eu falei, olha, então comprem o livro e a gente vai ver como é que vai dar isso aí. Mas eu falei para elas, gente, eu fui para mim. Eu quero salvar a minha casa, o meu casamento, a minha família, eu quero fazer mudanças. Não tá bom, não tá bom do jeito que tá indo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu assumi a minha responsabilidade como guardiã e fui atrás. Então, é nas pequenas coisas, na gratidão com as pequenas. Sempre fui muito grata por aquele grupo de 3 mentoras, né, que sentaram à minha mesa para a primeira turma. Hoje são milhares. São milhares. Então, fidelidade no pouco. E o Senhor te confia no muito. Porque o que é normal para você pode ser uma revelação para outras pessoas. E eu quero dar um exemplo para vocês sobre isso. Quando eu era adolescente, eu trabalho desde os 15 anos de idade. E quando eu era adolescente, eu fui almoçar em um restaurante próximo ao meu trabalho. E lá havia um casal na fila comigo para se servir no buffet. E esse casal se serviu e sentou na mesa próxima à minha. E antes de comer, eles oraram juntos. Eu já era cristã, né? Eu sempre fui cristã. Mas quando eu vi aquele casal num restaurante cheio, público, eles eram novinhos, orando junto, eu era adolescente. Eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero casar com um homem que faça isso, que a gente ore junto antes de comer. O que era normal para eles foi uma revelação para mim. E o que é normal na sua casa, muitas vezes é uma revelação para outras pessoas. Por exemplo, um exemplo muito simples do que pode ser uma revelação.
Eu ensino muitas mulheres que o vinagre se guarda na geladeira. E elas, o quê? A vida toda deixei vinagre fora da geladeira. E dentro do meu curso da limpeza mortal sueca, né, do desapego sueco, eu ensino muitas dicas sobre organização, através do desapego, onde eu entendi, onde Deus me deu essa revelação, que através da organização e do desapego nós temos libertação. Então, uma hora eu vou fazer uma live com vocês sobre esse método, para vocês verem. Eu já tive inúmeras experiências de libertação através da aplicação desse método. É sensacional. Que a organização traz paz, como nós mentoras bem sabemos. Se você escolher andar pelo caminho certo, será natural conduzir seus filhos para esse caminho, assim como as suas mentoradas. Elas vão seguir o caminho, é natural. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Provérbios 13, 20. O justo anda com integridade, felizes os filhos que seguem os seus passos. Provérbios 27. Ande com quem tem azeite. Quem estava na conferência esse ano sabe que essa foi a minha palavra. Ande com mulheres que têm azeite. As 5 virgens prudentes andavam com as prudentes. As 5 virgens tolas andavam com as tolas. Você precisa andar com quem é de Deus. Quem são as amigas que estão te levando para mais perto do seu propósito, para mais perto de Jesus? Ande com quem tem azeite. A melhor maneira de ensinar as pessoas é, primeiro você faz e elas observam, em seguida elas fazem com você, depois elas fazem sozinhas e você as ajuda, e por fim eles fazem de forma independente quando você lhes dá espaço. Isso está no livro, nosso livro, né, o Experiência do Lar, na parte de educando filhos, a maneira de... Não, estou confundindo os nomes. Gente, deixa eu ver o nome aqui, o livro. Perdão, muita coisa, são muitos livros e eu acabo me atrapalhando às vezes, mas tem a parte de hospitalidade, relacionamentos entre pais e filhos, né? É essa parte aqui, tá? Com as nossas alunas, pode ser feito da mesma forma. Muitas delas eu chamo para mentorear comigo. E depois eu incentivo elas a abrirem as turmas, eu vou lá, dou uma ou outra lição para ver como é que tá. Depois eu digo, vai minha filha, vai com Deus. Tem umas que nem faço isso. Mas quando o Senhor, né, toca no meu coração e algumas se sentem inseguras, eu faço dessa forma. Seja no presencial, seja entrando, né, ali como em forma de live na mentoria delas presencial. Então, eu dou esse suporte. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu vou pegar uma cobaia aqui, tá? Que está com a câmera ligada. Quais são os ensinamentos que são transmitidos de geração em geração na sua família? Quais são os ensinamentos que são transmitidos de geração em geração na sua família? Vou puxar a sardinha para as minhas aqui que eu conheço, tá bom? Vou pedir ali para a Ellen, que eu vi que está ali, a Ellen Bonfim, falar um pouquinho. Ellen, quais são os ensinamentos que são transmitidos de geração em geração na sua família? Uma receita, um hábito, o que que é? Ai, boa tarde, meninas. Que honra poder trazer um pouquinho da minha família para vocês, né? Que bem ou mal a mentoria nos colocou como famílias, né? Na mesma caminhada. Obrigada, Fabi. Olha, uma tradição que é muito de família, que a minha mãe passa, que a minha avó passava e tudo mais, ó. Antes de sair de casa, se certifique da atenção para o seu marido. Então, dá uma olhada no termômetro aí. Se vê que ele está ali meio carente de atenção, cancele todos os compromissos. Seu marido é sua
principal atenção, né? Requer principal atenção dada por você. Então, assim, sempre antes de marcar um compromisso, a gente dá uma olhadinha no termômetro do marido. Se estiver muito carente, cancela tudo e fica em casa. Uau! Olha, esse hábito eu não conhecia e vou começar a aplicar. Olha só, o que é comum para você foi uma revelação para mim nesse momento, viu? Obrigada por compartilhar. Deixa eu ver aqui mais uma, Nancy que está aí. Vamos lá, um hábito. Depois eu vou pedir já para a Julie falar também de um hábito, de um ensinamento. Desculpa, não precisa ser um hábito, um ensinamento. Ah, acho que a Nancy não está conseguindo falar. Eu vou pedir para a Julie, então, falar. Não tem problema, Nancy. A Eunice está ali também. Oi, boa Vamos tarde. lá. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, Tá ouvindo, baixinho, Flávia? mas estão ouvindo. Então, como a gente, eu ouvindo vocês falar aí, né? Você falando, sabe? Que às vezes vai começar a partir de nós, né? E para mim foi assim aqui. A experiência do lar, ela foi um divisor de águas. E o que eu tô, né? A partir de mim, para as próximas gerações. Eu fazem 5 anos, né? Eu recebo mulheres no meu lar e a minha filha me ajuda. Ela começou com 15 anos, né? Hoje ela já está com 20 e ela vem, né, me ajudando. E o que eu tenho passado para ela, né? Essa vontade que a gente vê assim, ó, eu já fiz turmas com adolescentes e a gente vê que algumas delas, elas não querem mais, né, casar, não querem mais ter família, né, não querem serem donas de casa. E é isso que eu tô passando para minha filha, para que ela passe para dela, para que ela ame o lar, para que ela queira um esposo, para que ela queira filho. Então, eu acredito que é isso que eu tenho passado para ela. Meu e não meu. Fabi, seu microfone. O microfone da Fabi está fechado. Ai, desculpa, meninas, estava fechado, eu estava falando aqui. Ficou um pouquinho baixinho, mas acho que deu para entender, né, ali o que ela falou, que ela trouxe. Mais alguém tem, assim, um ensinamento que gostaria de compartilhar com a gente aqui rapidinho? Eu gostaria, Fabi, Quem é? Diga quem é. uma amiga de infância, a Mari Leite. Amiga de infância Agora a gente e aluna, vamos lá. é uma tradição que começou comigo há 3 anos atrás e que está se propagando pela família de uma forma muito gostosa. Eu criei o hábito de separar um dia para receber as minhas amigas. Então, eu não sei se estão me vendo, deixa eu ver aqui. Tá dando para me ver? Ixi, deixa eu ver. Sim, Alô? estamos te vendo, pode falar. Então, eu Esse criei há 3 anos. toda quarta-feira receber pessoas na minha casa. Então, toda quarta-feira, qualquer amiga minha, qualquer pessoa, Olha, eu vou dar xixi. a partir de 2 horas da tarde, eu Ah, posso te receber. Pode ser para bater um papo, pode ser para chorar, para contar piada, falar mal do marido, o que você quiser, mas toda está aberta. E eu criei esse hábito há uns 2 anos e pouco atrás. Eu fiz uma oração e falei, Jesus, eu queria tanto, eu gosto tanto de gente, eu queria isso para mim. não. Tinha feito a experiência do lar, eu não queria esperar a turma para poder juntar todo mundo. Então eu criei esse hábito e a coisa parece que contagiou a minha família. Então a minha mãe agora, com 81 anos, ela tira uma vez por mês para receber as amigas. E ela ainda acrescentou uma coisa que eu Tô achei muito menos. que assim, se as amigas não puderem ir, ela visita. Eu achei o máximo. Gente, sensacional, hein? Nossa, tá super gostoso. E é uma coisa assim que as pessoas simplesmente vêm.
Às vezes elas me ligam assim, Mari, amanhã é quarta, posso ir aí? Com certeza, toda quarta-feira a casa está aberta. Que bênção. Mari, eu acho que o teu precisa virar a câmera, tá? Deixa eu ver. Glória a Deus. Gostei também desse ensinamento de tirar pelo menos uma. Estava certo, daí virou de novo, tá ao contrário. Você mandou virar, apertei o dedo. Agora sim. Eu gostei bastante desse ensinamento que você está transmitindo, desse hábito, e eu confesso que, assim, também faço isso. Eu amo tomar um café com amigas e conversar, mas não tinha isso assim tão determinado, sabe? Gostei. Vou fazer assim, para não faltar, deixar reservado na agenda. É porque, assim, quando a gente fala assim, semana que vem a gente toma um café, sempre aparece um compromisso. Exato. Quando eu fecho o dia, olha, quarta-feira é o dia que eu tenho liberado. Então, é o dia que eu não marco célula na igreja, eu não marco nada. Quarta-feira é o dia das minhas amigas. Que delícia. Parabéns. Vamos continuar. Meu Deus, o tempo está correndo. Olha só, qual é o padrão de vida e moral da sua casa? Coisas que são estritamente proibidas em nosso lar, segundo a nossa líder Trina. Explosões de raiva incontrolável, palavrões ou uso de qualquer linguagem obscena, álcool, drogas, fumo, pornografia, imoralidade, imodéstia, filmes de terror e tudo que representa o ocultismo ou bruxaria. Trina Titus Lozano. Quais são os padrões de vida e moral da sua casa? Você precisa determinar isso. Aí, às vezes, a gente, no meu caso, por exemplo, a gente, nenhum tipo de evento nosso na nossa casa, nós servimos bebida alcoólica. É algo que nós temos para nossa casa. E às vezes as pessoas perguntam: ah, mas vai pessoas que não são cristãs, e se elas quiserem alguma coisa alcoólica para beber? Gente, eu nunca passei esse constrangimento. Vai muitas pessoas na minha casa que não são cristãs. E alguma coisa deve mostrar para elas que ali não vai ter bebida alcoólica. Então, eu nunca passei o constrangimento de alguém chegar na minha casa e pedir uma cervejinha. Até porque eu vou falar, não tem. Né? Na nossa, não tem. Eu nunca passei um constrangimento de chegar na minha casa e alguém pedir um isqueiro. Alguém pedir um isqueiro, não, pedir aquele negocinho cinzeiro. Porque nós não temos, e não queremos, e não teremos, né, esse hábito na nossa família. É o nosso padrão que a gente estabeleceu. Nossa, e quando você tem um padrão e não consegue mantê-lo, você tem, mas, por exemplo, eu não gosto de gritos, mas eu controlo isso na minha casa? Nem sempre. Eu tenho 2 filhos, um pré-adolescente e uma que está saindo da fase criança para adolescência, que adoram se cutucar, que não podem se ver, se amam, né? E brigam, né? A gente brinca, se ama e se odeia, mas o já é muito forte. Mas assim, gente, tem dias assim que estão os amores, tem dias assim que não podem encostar no outro. E adivinha o que fazem? Gritam, esperneiam, se batem. Aí lá vai eu tentar apaziguar. Então, assim, eu tenho coisas que eu proíbo, mas eu não controlo. Mas eu tenho fé que aquele que começou a boa obra em mim, na minha casa, é fiel para cumprir. Nós não podemos desistir. Amém? Então, se algumas das coisas que você não... às vezes teu marido não é cristão, às vezes teus filhos ainda não são cristãos, então você, às vezes tem coisas que, infelizmente, passou, né? Foi dada uma liberdade, passou e agora, mas tenha fé, né? Tenha posicionamento. Comigo não quero. Enquanto eu estiver presente, não vai ter esse tipo de coisa, né? E ore para que o Espírito Santo vá transformando cada vez mais a sua casa num ambiente que você sonha. Quando estou mentoreando alguém, estou treinando essa pessoa para o sucesso
em todas as áreas da vida de maneira prática, né? No livro Mentora Eu fala isso. Nós precisamos treinar as pessoas para ter sucesso em todas as áreas da vida dela. Né? Estou mentoreando agora um grupo de adolescentes que vai fazer vestibular, incentivar, está estudando, está orando, né? Está se dedicando, torcer junto. Tive uma agora mentorada minha, adolescente, já passou, a primeira já que já descobriu que passou numa universidade, né? Fui atrás de um presentinho para ela, para comemorar com ela, torcer com ela. Então, sabe, deseje isso, ore por isso, celebre as áreas de vitória, um filho que voltou para casa, um marido que se converteu, celebre, gente. Um bolo que deu certo. A pessoa não sabia cozinhar, de repente começou a fazer bolo, e o bolo começou a ficar bom e deu certo. Qualquer coisa, qualquer área da vida dela, celebre. Você deve, em 1 Coríntios 11:1, você deve seguir Cristo de maneira íntima e completa como seu exemplo. Você lidera como Jesus, você serve humildemente como Jesus. Você não está numa posição de superioridade como uma chefe. Não deve ser dominadora nem depreciativa. Mulheres, cuidado. Você não é chefe das suas alunas. Você não é a pastora das suas alunas. Você é a mentora delas. Não confunda os papéis. A não ser que você seja realmente a pastora da igreja e pastora daquele grupo de mulheres que você está servindo. Mas eu não sou pastora das minhas alunas e nem de vocês. Por isso, quando vocês tiverem algum problema, vocês devem procurar os pastores de vocês. Ah, mas o meu casamento, minha irmã, como você já falou com a sua liderança, com a sua discipuladora? Porque eu estou aqui para te mentorear com a experiência do lar e com a minha vida, com o que eu posso contribuir para o seu crescimento de alguma área. Mas vocês têm um pastor. Vocês têm pastores e vocês devem honrar isso. E a mentora tem que ter isso muito claro. Ela vai encaminhar para os pastores dessa pessoa. Ela não vai tentar se meter numa área que não condiz com ela. Eu sou muito respeitada na minha cidade, no meu estado, no Brasil, porque eu respeito, eu honro as lideranças. A Julie está aqui e ela já pode me dar um grande testemunho disso. Eu jamais imaginei que a Julie, de anos atrás, quando ela procurou a experiência do lar para fazer. Vou deixar a Julie falar sobre isso, Julie, aquele testemunho, aquilo me marcou, porque o mundo dá muitas voltas, gente. A gente nunca sabe quando o mundo vai voltar e, graças a Deus, a gente vai poder ouvir algo positivo sobre a nossa vida. Julie, compartilha para elas como que foi quando você foi procurar a experiência do lar, por favor. Oi, Fábio. Quando eu fiz a primeira vez, Isso que você veio me pedir, com quem você gostaria de fazer a experiência do lar. Aí você tinha 2 mentoras que você gostaria de fazer. Aí você veio perguntar como que é. Não sei se você lembra, eu lembro. eu acho, não sei, eu não lembro. Porque, Então eu vou te lembrar, vamos ver se eu estou mentindo. não, pode ser que não seja eu, não sei, vamos ver, Vamos fala lá. aí. Se eu não me engano, foi você que me procurou assim, que gostaria de fazer a experiência do lar, mas estava em dúvida se ia fazer comigo ou com a Edilene. Não sei se foi você, vamos lá. Isso foi lá atrás. E aí, Não, é? Não foi não você? fui eu. Ah, então tá. Então eu vou contar. Não É um fui nome eu. muito parecido com o seu. Mas eu espero que essa mentora volte de novo a falar comigo. Mas ela disse o seguinte, que ela estava em dúvida se ela ia fazer a experiência do lar comigo ou com a Edilene. E na época eu disse para ela o seguinte, acho que isso foi em 2019. Eu falei para ela, você vai escolher a pessoa que você mais se identificar.
Se você fizer com a Edilene, você saiba que você está em excelente mão. Eu nem conhecia a Edilene, mas eu já ouvia falar que ela fazia um trabalho muito, muito bom com a experiência do lar. E essa mentora acabou fazendo com a Edilene. E anos depois, ela me mandou esse testemunho. E ela disse o seguinte: olha, eu fiquei impactada, porque você não forçou para, ai, tem que fazer comigo, tem que ser eu, não sei o que, não sei o que. Você honrou outra liderança. E hoje ela também é minha aluna e também é parceira. Eu vou achar quem é, que eu lembrei disso. Então, isso é muito bom. Nós precisamos, né, ser assim, liderar como Jesus, ser humilde, gente. Ninguém é empregada, né? Eu vejo assim que às vezes tem mentorandas que tratam assim as suas auxiliares como uma empregada. Eu já tive relatos horrorosos de mentoras que faziam elas limparem toda a casa, cozinharem, fazerem tudo, para elas só chegarem e darem a aula da experiência do lar. Isso não é ser mentora. Eu nunca pedi uma coisa dessa para as minhas auxiliares. Eu deixo tudo pronto e o que elas fazem? Elas me ajudam ali com as lições, montar a mesa, servir, depois a gente lava, porque eu não deixo as minhas convidadas, né, fazerem quando eu faço na minha casa. Eu quero que elas estejam ali aprendendo, desfrutando. Então, assim, nós somos como Jesus, mansas e humildes de coração. Não estamos numa posição de superioridade e não somos chefe e nem dominadoras e nem depreciativas de ninguém. Gente, estamos encaminhando para o final. Será que vale a pena? Mateus 4:19. Gostaria que vocês anotassem esses versículos. E Mateus 10, do 1 ao 11. Não vou ter tempo para ler os versículos, que eu estendi um pouquinho, mas eu quero ler o que está lá na página 13 do livro Mentora Eu. Cadê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como mentor, você deve seguir Cristo de maneira íntima e completa, como seu exemplo. Você lidera como Jesus, você serve humildemente como Jesus. Esta é a postura mais importante a ser adotada por uma mentora. Você não está em uma posição de superioridade como uma chefe. Você não deve ser dominadora ou depreciativa. Sua postura não deve ser a de alguém que sabe tudo. Como Jesus, você ama incondicionalmente, serve, inspira, instrui com graça. Às vezes você repreende. Isso também é importante. É importante entender que a mentoria de longo prazo exige um comportamento além do que é comumente confortável. Amém? Então, mentorear não é estar numa posição confortável muitas vezes. Mas será que vale a pena? Não importa qual seja o resultado, a mentoria sempre vale o risco. Deus nos chama para amá-lo com todo o nosso coração, alma, mente e força. E ele diz que isso é igualmente importante. Precisamos amar o próximo como nós mesmos. E, querida mentora, lembre-se, títulos não te dão influência. Títulos não te dão influência. Há muitas pessoas que me chamam de pastora, mas eu não sou pastora. Eu sou a esposa do diácono da minha igreja. Eu sou apenas a esposa do diácono. Ah, mas você um dia vai ser pastora. Amém. Eu sei que eu vou. Eu sei que eu tenho esse chamado. Mas não é o título para mim que importa. Porque não é o título que vai te dar influência. É ser eficaz no seu ministério. A influência diante das pessoas depende de Deus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Nós precisamos crescer para com Deus e para com os homens. Mas isso depende de Deus. É Deus que te dá a influência perante os homens.
Vês um homem perito no que faz, a palavra diz, entre reis será posto, e não sobre a plebe. Nós precisamos nos dedicar com toda a nossa alma, a nossa força e o nosso espírito, para sermos eficazes. Seja uma mãe, uma esposa, Deus quer te dar influência sobre a sua área de domínio. Influência é potência. Quantas coisas na sua vida você faz sem potência? Uma pessoa sem influência, ela só dá opinião para outra. Mas uma pessoa com potência, ela tem, e influência, ela tem a capacidade de transformar vidas. Amigas, imagine que você fosse a pessoa mais rica da sua cidade. Esse dinheiro, ele poderia te colocar no bairro mais rico de onde você mora, no lugar mais rico de onde você mora. O dinheiro, ele pode te fazer isso. Mas a influência faz você mudar o bairro. O bairro muda por causa da tua vida. Então, não importa onde você está. Se você tem influência e potência, Deus usa a tua vida para mudar qualquer ambiente. Aonde você chegar, o ambiente vai mudar, a conversa vai mudar. As pessoas vão, uau, não, vamos parar com essa bobagem, porque a Lenise chegou. E ela é uma mulher, né, séria com Deus, ela é uma mulher correta, ela não vai gostar dessa conversa furada, ela não vai gostar dessa fofocaiada. Isso é influência positiva. Não pode ser aquela, ih, chegou, vamos ficar quieto que não dá para contar nada, que essa daí espalha tudo. Influência negativa. Temos que ser influências positivas. Quando Deus te muda, ele aumenta a sua influência. Quando Deus aumenta a sua influência, seus inimigos também aumentam. Os haters vão aumentar, as perseguições vão aumentar, a inveja vai aumentar, o mimimi vai aumentar. Gente, isso é normal. Nós vamos crescer, não tem como crescer de um lado e não crescer do outro. Quando o senhor falou comigo para cuidar de uma conferência, gente, meu Deus, vocês têm ideia? Eu fiquei, meu Deus, parece que agora tem mais gente que me odeia do que me ama. Mas não é verdade. Deus me deu, assim, na primeira conferência, 170 irmãs, na segunda, 400. Em nome de Jesus, vamos dobrar esse número para a próxima. Procura, tem, por isso corro para fazer sua inscrição. Não me deixe. Nós não vamos, esse ano nós abrimos algumas exceções, mas não dá mais. No ano que vem, fechou, acabou. Não dá mais. Mas você aumenta a tua influência, os teus inimigos também aumentam. E você tem que ser madura o suficiente para perdoar. Para crescer igual ao rabo do cavalo, como meu sogro que é pastor fala, para baixo. E não se abater. Você vai criar uma casca grossa, uma pele grossa, você vai fortalecer em Deus e vai andar sobre duas palavras, perdão e obediência. Porque se você está obedecendo a Deus e ao seu chamado, você vai suportar todo o porquê. Será que é isso? O como. Porque quando você sabe o porquê, você aguenta o como. Vamos seguir. Graças a Deus. Deus é bom. Quando você tem influência, você muda o comportamento das pessoas ao redor. A mentoria é baseada no exemplo Lucas 2:52. O que eu fiz aqui? Opa. É isso, minhas amigas. Aqui está uma foto da nossa conferência de 2024, Home Experience Brasil, que foi no Rio de Janeiro. Mantenha sua lamparina acesa. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E agora nós estamos nos preparando para São Paulo, onde teremos como tema: Venha a nós o teu reino.
Eu acredito que o avivamento virá através das mesas. Eu acredito que o avivamento virá através dos relacionamentos profundos e significativos. E nós faremos no estilo chá inglês, sentaremos à mesa com as nossas amigas, com as nossas alunas. É por isso que eu estou com aquele chapéu bem discreto. Vamos usar chapéu, vamos usar tiaras, vamos usar tudo que o Pai nos direcionar para nos sentirmos belas e especiais mais ainda do que somos. Eu espero que essa mentoria, essa tarde, tenha tido sentido para vocês. E eu ficaria muito feliz se vocês pudessem escrever ali no teu Instagram uma frase, alguma coisa que te impactou nessa mentoria e me marcasse, para eu saber que está valendo a pena eu fazer esse conteúdo para vocês. Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem fazer isso, né? Compartilhando. Nós tivemos ali no chat algumas perguntas, algumas coisas. Eu não vou conseguir ler tudo agora, amém? Mas é um uhul, yes, vamos lá, glória. Que bênção, coisa que fiz hoje. Para estar ensinada nesse momento. Obrigada. Ah, deixa eu só ver que tem um áudio aqui que não está mudo. Você devia ter receio. Eu acho que está... Quem será que não está mudo aqui? Vocês estão conseguindo ver? Acho que agora mutou, né? Então tá. Glória a Deus, gente. Eu falei que eu ia chorar. Lendo isso. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Deus abençoe. Vamos fazer uma foto. Gostaria que o máximo de mulheres pudessem aí. Deixa eu só salvar aqui. Terminamos exatamente no tempo. Eu vou estar compartilhando quando que vai ser essa próxima Masterclass. Se você ainda não tem o livro Mentora Eu vou indicar, vocês podem estar adquirindo ele através da editora Saber, que é uma bênção. Né? A editora Saber agora está publicando os nossos livros, e isso para a gente é fantástico tê-los conosco. E você pode estar adquirindo esse material fantástico com eles e, assim, usar para você discipular o teu grupo. Só um pouquinho, meninos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E usar para você discipular o teu grupo de mentoras, né? Você tem aí um time de mentoras que Deus te confiou para você estar liderando, você pode estar adquirindo esse livro e trabalhando com elas, trabalhando todas essa temática que eu trouxe para vocês hoje, que é tão importante. Tem muito conteúdo novo ali que vocês podem estar dividindo com essas alunas. E deixa eu só também agora agradecer a todas vocês. Eu vou cancelar aliás, finalizar a gravação e nós vamos fazer a foto.